Boa noite para todo mundo. Boa noite. Se apresentar de novo, né? Não estou vendo ninguém que não estivesse aqui antes, né? Você estava antes? Eu não, é a minha primeira. Meu nome é Felipe, é Amanda. Nós somos casados desde 2012, vamos dar 7 anos. Temos 2 filhos e a Eliana caminho. Ao vivo? Nossa! Que dia 6 desse gente, hoje tem alguma coisa eu não lembrei. Agora eu lembro dia 6, É verdade. Teve um motivo que a gente esqueceu também, não teve tempo de pensar em nada. Teve, porque nós ficamos sem luz por quase 2 dias. Depois daquele chuvão, né? Foi. A gente foi igual retirante para casa da minha sogra, montamos acampamento lá. Não teve nem como pensar em outra coisa, né? E por que nós estamos aqui? Nós não sabemos de tudo, nós não somos hábeis para dar conselhos de questões práticas, mas nos últimos 2 anos a gente tem procurado entender o sacramento que a gente assumiu, e isso temos descoberto coisas lindas e maravilhosas da igreja, e essas coisas bonitas, elas não podem ser guardadas. A gente gostaria de compartilhar o pouco que a gente sabe. E na verdade, estou lembrando, foi motivado principalmente, não sei se o Felipe também vai se recordar disso, até da questão dos filhos, né? Se era lícito usar camisinha ou não, coito interrompido ou não. Então, tem coisas que muitas vezes a gente não tem esse entendimento, né? A seriedade, ser um pecado. E isso começou, quando a gente começou a conhecer mais, aprofundar mais dos documentos da igreja, a gente começou a ficar muito preocupado com isso, começou a ter um incômodo. Então, acho que Deus falou assim, não, tem alguma coisa errada, isso não está condizente com a vontade de Deus. Aí, eu acho que foi um gatilho, né? A gente foi querendo entender o que era o próprio matrimônio. Então, ou seja, nós estamos fazendo tudo errado. Então, vamos procurar, né? Fazer o que é certo mesmo. Que é bom, que agradável, né? E que Deus sempre vai querer o que é bom para nós, né? Na primeira aula a gente falou sobre, o título da aula foi Deus, Amor, Matrimônio e Sociedade. Em resumo, a história humana é uma história de amor, né? Deus, ele existe, existir é bom, e é tão bom que ele não quer existir sozinho. Se nós existimos é por uma dádiva dele que nós existamos. A segunda aula foi Matrimônio e Vida a 2. A gente compartilhou algumas coisas que nos ajudaram muito nessa Vida a 2, que é conhecimento dos temperamentos e linguagens do amor. Bom, e aí chegamos nessa aula de hoje, Matrimônio e Filhos. Como que nós organizamos esta aula? 1 hora é pouco. 1 hora é pouco para falar sobre a metade do assunto que a gente vai falar. Porque a questão dos filhos envolve a procriação e a educação. Nós não vamos tratar de educação hoje, só vamos deixar um gatilho para as próximas aulas do centro. Serão focadas nisso, sobre educação. Não podia falar, não? É procriação e educação. É a carinha do Guilherme. Só não pode falar o que é. Não vou falar não. Não, aí pode... Só um gostinho. E são vários e vários documentos na história da igreja reafirmando qual é o ensinamento, afinal das contas, de Cristo. Mais alguma coisa sobre isso? Pode. Então, como a primeira aula foi questão de Deus, amor, matrimônio, sociedade, questão da própria vida, que nos é concedida, então nós temos uma contraposição entre o Deus da vida, que afinal de contas nós existimos, e a cultura da morte. E isso está incutido em nós sem a gente nem perceber. Então, para começo de conversa, o que são... e só um detalhe também na organização dessa aula, hoje a gente vai ler bastante, porque isso é um assunto muito delicado e não caberia aqui eu e a Amanda ficar falando de conclusões nossas, sendo que existem
tantas e tantas coisas e formas como a igreja já se pronunciou sobre isso. Posso falar um pouco sobre a questão histórica? Pode. Existe um marco na história recente da igreja quanto a esse ensinamento. Existe um marco que não é o tudo. Que é o Manevita de São Paulo VI, de 1968. Fácil lembrar dessa data, só lembrar um ano antes que o homem foi à Lua. Ou não. Mas agora ele embora pra Lua. Ela fica a dúvida, não foi à Lua ou não, mas pelo menos um ano antes, São Paulo VI se pronunciou de forma certa, né? Não existe dúvida, sobre a vida humana. E o que aconteceu? O que estava acontecendo no século XX, né? 1968 já é a segunda metade do século XX. E às vezes as pessoas acham que a igreja se pronuncia de forma tardia, assim como foi no século XVI, né? As confusões protestantes começaram no começo do século XVI e o Concílio de Trento ele veio muito depois. Então algumas pessoas até ficam confusas, falam assim, nossa, a igreja demorou muito a reagir. E no caso da contracepção é a mesma coisa. Parece que a igreja demorou muito a reagir, porque quando São João XXIII fez a preparação, para preparar o Concílio Vaticano II, ele enviou cartas a todos os bispos do mundo inteiro perguntando quais dificuldades pastorais eles tinham. E dentre várias questões, uma era sobre a contracepção, porque no século XX já existiam vários métodos artificiais e os bispos tinham dificuldade em pastorear, né, os cristãos. E aí, inicialmente, essa questão da contracepção, ela era uma pauta do Concílio Vaticano II, mas existem também várias pessoas que reclamam, acham ruim, dizem que São Paulo VI usurpou essa pauta do concílio, mas a verdade é que teve uma comissão para tratar desse assunto durante décadas e as conclusões, logo no começo da Humanae Vitae, São Paulo VI fala: a comissão ouviu leigos, ouviu especialistas, ouviu um monte de gente, mas não era a comissão que cabia à voz do magistério. E aí São Paulo VI diz: agora o magistério irá se pronunciar. Ou seja, colocando em perspectiva tudo que foi dito, tudo que foi analisado, né? Então, o que vocês tinham para dizer foi ouvido. Todas as dificuldades, todos os métodos científicos disponíveis, todas as descobertas, passaram-se décadas ouvindo. Mas, agora vamos colocar isso em perspectiva, vamos apontar os erros e vamos apontar o que é o certo. Então, existe esse marco, a Humanae Vitae pode ser vista como um marco na história da igreja quanto aos ensinamentos da contracepção, porque em pleno século XX, em pleno surgimento da cultura de morte, a gente vai ver uma coisa que São Paulo VI escreve na Humanae Vitae, que foi profética, a voz da igreja ressurge com sua voz, né, que é a voz de Deus no final das contas, e isso espantou a Kimberley e o Scott Hahn, que eram protestantes, e isso foi um pontapé inicial para a conversão deles, inclusive. Eles, como protestantes, eles viram que nenhuma organização protestante tinha ensinamentos que fossem consistentes durante toda a sua história. A Igreja Católica era a única, que em plenos tempos modernos reafirmava os ensinamentos de Cristo e da própria Bíblia, mas não sejamos protestantes de achar que Deus é Bíblia, né? Mas enfim, toda a história da humanidade. Bom, e aí vemos ao seguinte, só um detalhe também, durante o Concílio Vaticano II, muitos bispos, eles achavam que o casamento, que não havia muito o que ser dito sobre matrimônio, porque o matrimônio era para a procriação e pronto. Inclusive bispos orientavam sim. E, curiosamente, na Gaudium et Spes, entre os números 47 e 52, a gente vê uma maravilha, movida pelo Espírito Santo, obviamente, de trazer uma nova luz a um sacramento aparentemente tão batido, né? E que não era só a questão da procriação.
Então coloca ordenamentos para o matrimônio, tendo filhos ou não, e tendo filhos, qual que é o ordenamento quanto a isso. Então hoje a gente vai ler bastante Gaudium et Spes, que é cronologicamente o último documento do Vaticano II, que também é muito citado na Humanae Vitae. E a primeira coisa que nós vamos ver é o que são os filhos no matrimônio. Tem gente hoje em dia que acha que é acidente, né? Mas será que é assim que a igreja vê? O matrimônio e o amor conjugal destinam-se por sua própria natureza à geração e educação da prole. Os filhos são, sem dúvida, o maior dom do matrimônio e contribuem muito para o bem dos próprios pais. Então, filhos, na visão da igreja, são o maior dom do matrimônio. E a questão é, por que os casados hoje têm tanto medo de filho? Tendo resquícios do pecado original, infelizmente nós temos resquícios do próprio egoísmo. E se a gente parar para pensar, uma coisa aparentemente contraditória, né? Nós que temos o dom da vida não queremos repassá-lo. A gente quer viver a nossa vida. A gente quer viver aqui, quer viver o agora, viver intensamente enquanto se tem tempo. E partilhar a vida. Não, isso não é importante. Os filhos hoje são vistos como peso. Não, você tem que pensar bem quando você tiver filho, porque até o seu casamento vai mudar, a sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, os seus sonhos, você tem que tomar cuidado. Ou, como que você vai ter filhos desse jeito? Né? Você tem que esperar um emprego melhor, você tem que ter uma casa própria para ter filhos. Né? Como é que você vai ter filho quando a gente casou, por exemplo, e não tinha carro? Na verdade, nem tinha carro. Não tinha nem sofá. Não tinha nem carteira. Não tinha nem sofá, é verdade. Nem televisão a gente tinha também. Não tinha televisão. Não fazer muita questão também. Mas enfim, não tinha carro, não tinha carteira, não tinha nada. Então assim, a cara é coragem. E há de se dizer também que hoje existe uma ilusão com riqueza. Infelizmente os filhos eles são colocados depois de uma vida profissional de sucesso, depois de se ter dinheiro. Isso é como os filhos são vistos hoje, né? É interessante que vendo, assistindo o curso também do Padre Paulo Ricardo falando sobre matrimônio, que com certeza é uma indicação excelente, né, para vocês que estão já nessa via, ou, né, planejando futuramente. Eu achei interessante que ele diz, né, que nós estamos impregnados numa cultura ateísta e materialista. Então hoje o filho, ele se tornou algo totalmente dispensável, não cabe mais no âmbito familiar. E eu até comento com o Felipe, que eu falei assim, não é possível, gente, que parece que tem hora que a gente, não é que atrai algumas coisas, mas parece que até para forjar a fé da gente, né? Todas as vezes quando eu me deparo, eu estou em algum lugar, um estabelecimento, a pessoa olha minha barriga, ou às vezes eu estou com as crianças, né? Ela, já o terceiro? O terceiro. E aí você pensa em parar? Vai parar, né? E é interessante como as pessoas são muito intrusas, né? Às vezes você nem conhece e a pessoa já quer determinar se você vai ter mais filhos ou não, se é viável ter mais filhos. Na caixa do supermercado, então, o que mais acontece? Então, assim, eu me deparando com essa realidade, por ser filha única, hoje na Terra, né? Minha mãe, ela teve um bebê depois de mim, meu irmãozinho que está no céu. Até mesmo para minha mãe é inconcebível o fato de eu ter mais um filho. Mediante as coisas também que ela já passou, né? Que ela se fechou a vida. Minha mãe não era uma mulher que não fosse, que ela fosse infértil ou que tivesse possibilidade de ter. Sim, de ter mais filhos. Pelo menos, né? Não sei. Mas ela se fechou por algum motivo à vida de querer ter mais filhos.
Então, eu vou julgá-la por isso, condená-la por isso? Não, mas é porque foi a cultura realmente que a gente já tem vivido em cima dela, essa cultura de morte, ou então de planejamento. Não, eu quero ter só 2 filhos, eu quero só ter 3 filhos. E geralmente o que eu mais escuto das pessoas, nossa, mas filho gasta muito. Nossa, eu vou colocar mais um filho no mundo para sofrer, o mundo tá muito doido. A pessoa fala, você tá muito maluco, como é que a gente educa, né? Filho desse jeito. Eu falei assim, gente, é uma graça extraordinária no sacramento, como Deus não vai me faltar a graça de poder educar os filhos? E eu cresci também com essa mentalidade. Primeiro eu não queria casar, né? Não sei de onde que eu tirei isso na época, mas não vou casar, eu quero ser independente. Pequenininha já tinha essas coisas bobas na cabeça, é verdade. E quando eu me casei com o Felipe, quando nos casamos, né, eu tinha aquela questão, vou ter só 2 filhos. E a cada filho Deus foi me dando uma rasteira, principalmente cutucado por Nossa Senhora. Então foi modelando, e isso é um processo realmente de conversão, principalmente para a mulher se abrir também à vida, que é portadora da vida também, né? Então a cada filho foi uma experiência diferente. Então a cada filho eu tive que entender a seriedade do compromisso que eu assumi no altar, né, de receber os filhos que Deus havia de nos confiar. E eu até então estava totalmente fechada à vida, eu estava limitando o número de filhos que eu queria ter, né? E não é bem assim. A promessa não é receber os filhos que você quiser. A promessa não é essa. E uma das coisas que realmente me impactou, que até hoje sempre eu me recordo, foi um videozinho que o Felipe me mandou do Padre Paulo Ricardo, falando sobre, foi um dos primeiros que ele fez sobre família, nem sei. E ele falando que filho não custa caro, o que custa caro é o luxo. O luxo que é caro, mas filho não. Família numerosa não custa caro. O que custa caro é o luxo. Manter 2 filhos, 3, 4, uma escola particular é caro, é luxo, né? Ou seja, eu queria ter todas as coisas antes, né? Apartamento, não que isso não possa acontecer, gente. Mas isso não pode ser antecipado, ser em primeiro lugar do que os filhos. A primeira ordenação realmente precisa ser os filhos, né? A gente vai ver alguns motivos justos para esperar filhos, e esse não é um motivo justo. E só para a gente ter uma noção da gravidade do que a gente está falando, tem uma coisa aí na página 63. Ah, sim. Esse daqui que eu te falei em casa? Olha só. Livro da Kimberly, Amor da Vida. Fazendo uma ressalva novamente, gente, realmente, esse livro tem que ser lido por todo mundo. Esse eu acho que ele é o primordial para qualquer pessoa que está nesse processo, ou não tem namorado, mas tem que ler, porque ela traduz, ela coloca todos os documentos da igreja relacionados ao matrimônio, a contracepção, a educação dos tudo aqui. Então eu recomendo, realmente a gente tem que ler. Foi um divisor de águas também na minha vida, mesmo depois de casado. A gente sempre vai aprendendo também. A igreja interpretou Gênesis 38, de 8 a 10, como juízo de Deus sobre o ato deliberado da anticoncepção. Observemos a passagem no seu contexto. Abre aspas. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher do teu irmão, cumpre o teu dever de levirato e suscita uma posteridade ao teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, que palavras da Bíblia, derramava por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. O seu comportamento desagradou ao Senhor, que também o feriu de morte. O que a igreja ensina sobre pecados que levam à morte? São os pecados graves, não é isso? Então, a contracepção é um atentado à vida. Para quem não estiver convencido ainda, só dar uma pincelada, né? Aqui fala, você leu, foi Gênesis 38, né? Isso. Inclusive, peraí.
só uma coisa breve para vocês, olha só que interessante, né? Na palavra, né, na escritura fala, a cópula homossexual masculina, tem a citação dela, né, no Levítico 20:13. A relação sexual de homem com animal também tem, em Levítico 20:15. A relação sexual de mulher com animal, Levítico 20:15. Fala do coito interrompido, inclusive, né, uma mulher durante a menstruação, Levítico 20:18. Todas sob penas de morte. E inclusive a ejaculação fora, né? Também, a questão do coito interrompido, que é Gênesis 38, 8, 10. Isso para mim foi uma descoberta e que pelo menos ninguém nunca me ensinou. Pelo menos em algum curso de dons, alguma coisa relacionada a isso. Então são coisas sérias que estão realmente na escritura. E nessa época, quando baseado nessa história também, né? De Onã, para se cometer, né, quando o aborto, né, não ter a questão do filho, tem a farmaqueia, né, que a gente estuda, que é derivado do fármaco hoje, né. Então eles faziam um composto que não era identificável para se que induzisse ao aborto, ou que impedisse a... Isso eu não sabia, eu descobri lendo aqui, né. Vocês deram para vocês entenderem. Tem essa referência em Gálatas 5:19-26 e em Apocalipse 9:21 e também o capítulo 21, versículo 8. Então, ou seja, a contracepção usada através de... o aborto utilizando a anticoncepção, nessa época já era muito difundido, ou seja, o mal já vinha lá de trás, né? Para quem tenha dúvidas de que isso não é um assunto recente, para quem tenha dúvidas de se isso é um assunto antigo ou não, né, desde Gênesis já aparecem atos contra a vida. Não é uma coisa do século XX. No Catecismo, número 2272, diz assim: a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão até pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Ou seja, como Cristo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. A questão aqui é salvar o nascituro, certo? Bom, o que a gente está falando disso? A gente vai falar primeiro dos erros que são cometidos hoje, né, vivendo nós numa cultura de morte, e das suas consequências. Um erro, por exemplo, é a esterilização temporária. A esterilização temporária que a gente conhece, que é o uso difundidíssimo dos anticoncepcionais, né? E na minha época lá de faculdade, né, não vou revelar para não falar a idade, né? Tô brincando. Mas a gente tem uma disciplina de farmacologia clínica, então a gente esmiuçava muito a questão de alguns determinados fármacos, e anticoncepcionais eram um deles. E o anticoncepcional, ele impede totalmente a anidação, a implantação do óvulo no endométrio. Então não acontece, né, geração de vida, fecundação, por aí vai. Pode. É porque, por exemplo, eu que sou mais bobo, não sou farmacêutico, eu achava que a pílula, ela interrompia o ciclo da mulher. Não. Né? E aí o que a Amanda está dizendo é, o ciclo continua, a ovulação continua acontecendo. O que a pílula evita é que o óvulo, e o que é o óvulo? No caso, eu já terei óvulo, mas não. Já Não, está em estado de mórula já. Isso, é mórula. Ou seja, já muito mais tá desenvolvido. Ser implementado no já endométrio, é justamente. Isso Pois é. mesmo. Muito obrigada. Desculpa, nossa, Não perdão. impede É a o fecundação. embrião, é verdade, perdão, não é o óvulo. Ele impede a fixação do embrião, Isso. que já é vida na parede do endométrio bruto. Do endométrio. Depois ele vai
do endométrio. Ou seja, isso é o que é a explicação por que as pílulas anticoncepcionais são abortivas. Elas já foram feitas para isso mesmo. Antigamente elas eram anovulatórias, quando foi criada essa questão de pílulas. No início, na época sim. do boom, daquele medo do boom populacional, né? A bomba P, né? A bomba populacional. Então criaram o anticoncepcional, ele era anovulatório. Só que a dose hormonal é tão alta que matava a mulher de uma vez. Aí diminuiu para matar aos pouquinhos. Uhum. Aí foi diminuindo. Aí acontece que ela nem sempre vai ser anovulatória. O que pode acontecer é justamente aumenta a questão da produção do muco. E acontece uma fecundação e quando o embrião vai descer e vai se nidar, né, fixar-se na parede do endométrio, acaba que tem tanto muco que ele não consegue, então ele desce e acontece um aborto oculto, né? A mesma coisa com o DIU, né? Também. O DIU, ele é um incômodo. Vocês vão falar de DIU, né? Não, a gente nem... O DIU, ele é abortivo, esse é o mecanismo dele, ele é um incômodo que faz com que na verdade, o DIU que foi criado a partir de camelas, que se colocavam pedras no útero das camelas, para que elas abortassem. Então você já vê que o DIU é abortivo mesmo. O que acontece? Gera um incômodo no útero e o útero fica tentando expulsar. Então ele fica fazendo movimento de expulsão. Então, se acontece uma fecundação, você expulsa. Alguns tentam falar a questão do DIU de cobre, que é espermicida, não sei o que lá, mas uma que também mata a mulher. Então eles agora usa de plástico. Incidência de câncer de colo de útero. Exato. Uma que você está criando um desconforto gigantesco ali para o útero, você está acabando com ele. E outra que, de fato, pelo mecanismo que o útero fica tentando expulsar, você acaba fazendo um aborto também. Isso é evidente. Ele não tem nenhum outro mecanismo, não sei se ele é abortivo, evidentemente. Os anticoncepcionais de forma consequente a isso. E tem outros fatores relacionados, que um deles, a maior parte, né, da classe médica, eles não... Alguns admitem, mas a grande maioria não, que pode causar trombose, né, formação de coágulos, muda a questão do pH, enfim, do sangue, então começam a formar microtrombos, ao ponto de moças jovens, que houve relatos aí há um tempo atrás, isso aconteceu na minha família, de o deslocamento de um microtrombo e ela teve AVC, com 26 anos de idade. Não, mas o anticoncepcional não faz isso, tá, gente? Eu estudei há quase 15 anos, 15 anos atrás. Lá em farmacologia a gente já sabia que fala que o anticoncepcional causa microtrombos e pode sim, de forma precoce, uso prolongado, causar esse tipo de fatalidade com muitas jovens, infelizmente. Tem o curso de bioética do Padre Lodge, depois vocês procuram no YouTube, Providanápolis, tem um curso de bioética excelente. A aula dele sobre a questão dos anticoncepcionais é muito interessante, porque ele fala o seguinte: um medicamento, um fármaco, é uma substância que você toma para resolver uma alteração deletéria no seu organismo. Você está doente. Sim. O anticoncepcional você toma para deixar de ser saudável, porque fertilidade é saúde. Então é um veneno. A definição, ele não é um fármaco, ele é um veneno. Porque é uma substância que você toma para ficar doente. Ótima abordagem. Assim. Porque você está saudável, você está tomando algo para deixar de ser saudável. Não é uma pessoa que é infértil está tomando algo para ficar fértil. É uma pessoa que é fértil e está tomando um veneno para deixar de ser fértil. Tanto é da explicação, muitas vezes, a grande maioria das mulheres, né, já casadas, enfim, que fizeram um uso prolongado de anticoncepcionais e quando querem tentar engravidar, é uma luta. Mas o obstetra jamais vai falar que é como se já estivesse enganando. É uma autossabotagem que a mulher faz ao longo de muito tempo com o anticoncepcional. Então, quando ela tem a oportunidade, né, se abre, aí tem essa dificuldade, porque o corpo já se sabotou. Então, até ele
lembrar que eu sou saudável, que eu tenho funções hormonais para procriação, enfim, isso leva um tempo. E também entra a graça extraordinária de Deus só, porque, né? O anticoncepcional chega até a se regular completamente o ciclo menstrual da mulher. Completamente. Parou de tomar e continua desregulado aos extremos. Assim. Aí precisa, meio que fica dependente do anticoncepcional para manter o ciclo. Os médicos têm indicado muito para ovário policístico, né? Só que não é um método de tratamento para ovário. Tanto é que você fazendo nutrição hoje já tem até questão de alimentação que cura o ovário polimicrocístico. Interessante isso, né? Até a parte de endometriose também com alguns alimentos. Porque muita gente toma, não é para contracepção, mas acha que é o único meio de tratamento do ovário policístico. Sim. Infelizmente. O que acontece, a doutora Elizabeth Kittman, que é ela é médica e bioeticista, ela é muito famosa pelo Brasil afora. Ela chega até a dizer que, na verdade, na adolescência, é muito comum a pessoa ser diagnosticada com ovário policístico, mas tem ovário policístico. Comigo até aconteceu isso. Porque ela está na adolescência, então tá tudo mudando. Uhum. Então, ele já ataca anticoncepcional na menina. Tratamento de acne, por aí vai, né? Sobre esterilização temporária? Ah, sim. Então, a esterilização temporária a gente pegou aqui o gancho que é do anticoncepcional, que a gente deu uma... Foi bom que todo mundo interagiu, gostou dessas coisas. Né? E temos a esterilização direta. Permanente, direta. Que é que a coisa fica séria. Que entra aí a ligação de trompas e a vasectomia. Então, ou seja, é uma interrupção abrupta da vida, né? De receber a graça dos filhos. E isso era muito comum, principalmente na época dos meus pais, dos nossos pais, né, quando não se pretendia ter, ou até quando a mulher era muito carente, né, e tinha um filho em sequência, o médico automaticamente ele já fazia ligação de trompas, nem consultava. Né? E fazendo agora o pré-natal da Helena, na primeira consulta médica ela já me perguntou, porque eu tenho 38 anos, com carinha de 28, né? Erraram no registro. Mas o que acontece? Quando você já está nessa idade, né? E elas automaticamente vão te questionar. Você pretende ligar porque já tem um documento, porque você tem que enviar para tal lugar para assinar? Eu falei assim, não. Ela olhou para mim espantada. Você está com 38 anos, assim. Qual que é o problema? Quem decide isso sou eu, né? Não é um papel simplesmente porque eu tenho 38 anos e eu vou simplesmente autorizar a ligar. Não, gente, eu não sou... né? Então as coisas já caminham para isso. Elas perguntam sem constrangimento nenhum. A gente fica constrangido. Então tem essa questão, que é um pecado grave, né? E eu até marquei alguns relatos aqui que eu posso ler. Que quando eu li, eu confesso que eu fiquei bem chocada mesmo. O bom da Kimberly, porque ela coloca fatos reais. Venérios, né? Vamos dizer assim. Deixa eu procurar aqui, gente, rapidinho. Se quiser continuar falando, porque eu procuro. Tá. Enquanto isso, eu vou ler o que a Humanae Vitae fala sobre esterilização permanente. Que está totalmente imergida na cultura de morte. Impressionante, né? Nessa cultura de impedir. Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, que ele trata mais anteriormente, devemos uma vez mais declarar que é absolutamente de excluir como via legítima para a regulação dos nascimentos a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. É de excluir de igual modo, como o magistério da Igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. É ainda de excluir toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio
tornar impossível a procriação. E falando nesses dois aspectos e da seriedade do que isso causa na vida conjugal, isso causa um estrago imenso, um dano que muitas vezes pode ser até irreparável. E vamos dizer o termo que eu vou usar, isso espirra nos filhos. Como desestrutura, inclusive, a vida emocional e a vida familiar futura dos filhos. É impressionante. Então eu marquei algumas, até li para o Felipe, falei assim, amor, isso realmente tem que ler. As consequências a longo prazo. Então a Kimberly, ela relata sobre a questão da esterilidade, seja vasectomia, seja ligação de trompas ou uso anticoncepcional também. Aos 20 anos tive uma filha ainda solteira. Casei-me com outro homem aos 22 e sempre utilizei anticoncepção, porque nunca superei realmente o sentido de ter dado a minha filha em adoção. A gravidez seria para mim cupidor. Quando 8 anos depois a situação começou a cambalear na nossa vida conjugal, liguei as trompas. O divórcio veio pouco tempo depois. Vários anos mais tarde, obtive uma declaração de nulidade. E o meu atual marido e eu voltamos à igreja e aos sacramentos. Quando cresci espiritualmente, pude perceber como tinha sido errônea a esterilização. Mas tinha 40 anos e não foi possível mais revertê-la. Foi a pior decisão da minha vida. E só me resta agora fazer o possível para ajudar os outros a confiar na grande misericórdia divina. E tem a questão também de um casal, que até da vasectomia. A família disse assim: agora que passaram 20 anos, vejo claramente o dano. Vou ver aqui. Quando o esperma foi eliminado do ato, os hormônios, eles se desequilibram, ficam louquinhos, né? Até com o anticoncepcional também, as coisas não andam mais de forma harmoniosa. Não andam mais. O desejo do meu marido diminuiu e o meu também. As relações sexuais passaram a ser mínimas. Os nossos filhos não viram, e isso eu fiquei até emocionada na hora que eu li. Os nossos filhos não viram mais gravidezes, não viram mais bebezinhos em casa. E foram contagiados da mentalidade de controle de natalidade. São 6 filhos que ela teve. E todos tiveram relações sexuais precoces antes do casamento. Embora eu lhes tivesse ensinado em poucas palavras que não era correto. 3 deles divorciaram-se. Penso que tudo se deveu ao mau uso da nossa sexualidade, a vasectomia. Então são 2 casos. Com certeza existem muitos outros casos semelhantes por aí. Um dia nós recebemos um casal de conhecidos em casa. E em um dado momento da conversa ela falou, né, que o esposo tinha feito. E para nós na hora deu uma tristeza, mas ao mesmo tempo a gente não condena porque também falta de conhecimento, né, de conhecimento daquilo que é o correto, já de ter impregnado essa cultura de morte, de achar que filho é peso, que gasta muito, ou até mesmo pela questão da idade, que é um fato que pelo simples fato de eu já estar no 3º filho, já com 38 anos, então é muito normal a gente ouvir isso, né? Se vai parar, como eu falei com vocês. Por quê? A gente até disse na reunião anterior a essa, que existe um período de maturidade, né? Da fertilidade, tanto para homem e mulher. Porém, da mulher, ela decai, né? Ela chega mais rápido. Mas aos 25 anos é o ápice. Mas depois disso as coisas vão diminuindo. Para a mulher vai mais rápido. Por isso que quando nós temos filhos após os 35 anos, a chance de uma mulher ela querer ter outro filho é muito pequena. Porque já foi induzido. Falei assim, não, eu já tenho uma idade já não muito privilegiada, então vou parar por aí. Essa semana também eu estive em um brechózinho, que eu gosto muito eu levo roupa das crianças para trocar, alguma coisa assim, a gente vai barganhando, né? E a proprietária me disse, eu disse, Amanda, se eu pudesse ter mais filhos, eu teria muito mais filhos.
E ela realmente está com uma idade um pouquinho, mas não impossibilita, né? Mas ela falou assim, não me impossibilita de ter. Ela falou assim, Amanda, o que mais me entristece é porque eu recebo aqui trocas, mercadorias todos os dias. E todos os dias eu recebo aqui quartos completos, enxovais completos. E eu até pergunto para a pessoa, você tem certeza? Às vezes você quer separar alguma outra peça? Não, não é isso mesmo. Não pretendo ter mais filho, cruz credo. Deus me perdoe, não quero ter mais não. Então a pessoa, ela já dispõe de tudo. E ela falou que são moças jovens. Com um filho. E fala assim, Deus me livre, não quero filho mais não. São quartos belíssimos inteiros, enxovais inteiros. Então ela falou que cada vez que ela que chega assim, ela falou que reza. E falou assim, Deus, é uma cultura que já foi se estabelecida. De ter poucos filhos, ou de ter cachorro em vez de filho, né? Então, gente, isso me mata de raiva demais. Hashtag mãe de dó. Não, esse negócio tá chamando mãe de filho pet. de filho. Mãe de pet. E Felipe fala que eu, por isso que ele fala que eu tenho um pé colérica, mesmo que minha ira sobe num segundo quando eu vejo uma situação dessa. Ele já consegue ponderar, mas eu fico no meu olho, inflama na hora. Falei assim, gente, não faz sentido. Aí depois fica, né, lamuriando, que não consegue engravidar. E entra também a questão da inseminação artificial. Tá aqui na lista. Que a gente até viu uma frase aqui, né? Filho não é um direito. Pode falar. Mas tem um negocinho. Então pode falar, mas enfim. Já vai pra você. Só falar consequências da regulação artificial. Olhem o que São Paulo VI escreveu, em 1961. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Parece familiares aqui? Você escreveu isso hoje. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Óbvio que isso dentro do matrimônio. Aí tem aquele negócio que você me contou também da... Mas tem que me lembrar, minha cabeça não tá... Ela falou do... sim. Porque até entra a questão de planejamento familiar, então a pessoa pensa, então quer dizer que eu tenho que ter filho um atrás do outro, aquela coisa toda, até para o café, que é com ele, né? Vai tendo um monte, assim. Mas isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não, né? É do... Lembrei! Sim, lembrei. Devaneei, desculpa, mas porque eu estou prolongando a entonação. Mas ela, um dado momento conversando com ela, eu fiquei até surpresa ela ter me dito isso, que ela falou que ela fica impressionada que como falta cumplicidade matrimonial, né, com o esposo e o cuidado dele no puerpério, pós-parto, que é um período, inclusive até de abstinência, e que precisa ter-se uma união, um entendimento tão profundo entre o casal, que ela falou que quando os maridos vão acompanhar, ela falou que de 10, 8 perguntam quando vai poder ter relação sexual de novo. Não respeita o período que a mulher está passando, já é um pós-parto, que é um período muito delicado, tem a questão da amamentação, adaptação, ainda mais quando é o primeiro filho, né? Enfim, o puerpério, pode vir uma depressão pós-parto, e ela falou que é impressionante a preocupação dos homens quando vai poder ter relação sexual, ou seja, e a mulher? E o bem-estar físico da minha esposa, quero que ela esteja bem, né? Quero
viver esse período até de abstinência com ela, porque isso é uma forma de doação de amor, né? Muito mais do que uma manifestação, mas eu doar-se realmente pelo outro nessa espera, né? Então ela falou que isso até hoje choca ela demais no consultório. Ela não tem vínculo religioso nenhum, mas ela falou que isso ela acha inadmissível, de perguntar assim à frente da esposa, e a esposa toda desconcertada, algumas até choram, que o esposo não entende esse período, como se fosse um objeto, né, para o meu infinito prazer sexual. É o que São Paulo VI já indicava que aconteceria. Um outro erro, nós vamos fazer algumas considerações depois, mas o casal tem que saber o seu nível de santidade também. Porque a própria abstinência prolongada pode ser um erro. A Gaudium et Spes, número 51, diz o seguinte: quando se suspende a intimidade da vida conjugal, não raro se pode pôr em risco a fidelidade e comprometer o bem da prole, porque nesse caso ficam ameaçadas tanto a educação dos filhos como a coragem necessária para ter mais filhos. E o último erro que a gente vai tratar é a inseminação artificial. Que aí tem um trecho, até que a Kim até colocou, que eu achei interessante. Ter filho é um desejo legítimo e não um direito. Simples. Interessante, realmente. É um desejo legítimo, mas não é um direito meu. Então, se submetendo à medicina não foi possível, não foi detectada infertilidade, né, alguma coisa assim, eu tenho o direito de fazer a inseminação artificial? De ir contra algo que é o natural, né? Algo manipulado. E a igreja tem um posicionamento muito firme em relação a isso. Então, às vezes, a gente percebe que se coloca mesmo na dor do casal de, poxa, nós queríamos ter um filho. Mas até que ponto também não se torna realmente um ato egoísta de querer ter um direito. Não, eu tenho o direito de ter um filho. Não é bem assim. Não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo, isso mesmo. O Catecismo, número 2376 e 2377, diz o seguinte: as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem, abre aspas, o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro, fecha aspas. Praticadas entre o casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais homólogas, são talvez menos claras. Aí pensa o seguinte: o sêmen pode ser de qualquer pessoa. Uma mulher solteira, quer ter filho, fala assim, vou lá no banco de sêmen, né, faço inseminação artificial, beleza, tem um filho, né? Péssimo, isso é grave. Aí pode parecer que é o seguinte, mas e entre o casal? Aí aqui fala o número 2377. Praticadas entre o casal, estas técnicas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos e instala um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos.
A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria quando não é querida como o fruto do ato conjugal, isso é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. Posso citar uma frase que eu lembrei? Pode. Porque eu estava lembrando uma frase que eu tenho até salva aqui no celular, que é do Dr. Jerome Lejeune, que é o pai da genética moderna, né, Guilherme? Que foi o que descobriu a causa da síndrome de Down. Ele tem uma frase que fala de todos esses assuntos e é muito interessante. É assim: a contracepção é fazer amor sem uma criança, sem fazer uma criança. Fertilização artificial, inseminação artificial, é fazer uma criança sem fazer amor. Aborto é desfazer a criança. E pornografia é desfazer o amor. Todos esses, em variáveis graus, são incompatíveis com a lei natural. Resumo tudo. Legal. Tudo mesmo. Ótimo. E qual que é a origem disso tudo? É a mentira, por incrível que pareça. O corpo fala. Então, se a gente chegar perto de uma pessoa que está cabisbaixo, chega para ela e pergunta assim: nossa, como é que você está? E a pessoa fala: tô ótimo. Melhor dia da minha vida. Você vai acreditar em quem? Na palavra ou no corpo? Então, considerando que o corpo fala, o corpo também pode mentir. A gente não mente só com palavras. O ato conjugal é um ato de união. Um corpo diz para o outro: sou todo seu e você é toda minha. Mas, quando isso é feito fora do matrimônio, quando se exclui o caráter procriativo do caráter unitivo, isso é uma mentira. O corpo está mentindo. Isso que a igreja quer dizer, no final das contas. Ela não quer condenar, ela quer salvar o significado sublime que o nosso próprio corpo tem. Então, a raiz de todos esses erros é querer um prazer fora do seu lugar apropriado e sem as consequências pensadas por Deus. Ou seja, é basicamente diabólico. Né? O que o diabo quer? Ele quer existir, mas do jeito que ele existe, ele não quer. Eu queria que fosse de outro jeito. Então, o sexo desregrado é a mesma coisa. Um ato de rebeldia, um ato de não aceitar os desígnios de Deus para o corpo, para o ser humano e para o surgimento de novas vidas. Essa questão de novas vidas é tão grave que, se vocês pararem para pensar, se todo mundo decidir não ter filho, acabou a humanidade. Né? Como a gente falou na primeira aula, o ser humano não dá em árvore nem cai do céu. É isso? E cada vez mais estão tendo menos filhos. A gente falou sobre planejamento familiar. Vamos falar... Nossa senhora, é mesmo. Ô, gente, perdão. Então, vamos falar agora a voz de Deus na igreja. O que dizer então para esses casais inférteis? Que isso é um drama. Né? Os casais que querem receber filhos recorrem aos meios disponíveis e não conseguem. Bom, duas palavras. A primeira do próprio catecismo, alguns números para frente desse que eu li, 2379. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. E a Gaudia de Spes também se pronuncia quanto a isso. No número 50. No entanto, o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação da prole. Lembra que eu falei que havia uma dúvida entre os bispos, né, que o matrimônio, será que o matrimônio só existe para a prole, para a procriação? A própria natureza da aliança indissolúvel entre pessoas e o bem da prole exigem que o mútuo amor dos esposos se exprima convenientemente
aumente e chegue à maturidade. E por isso, mesmo que faltem os filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e indissolubilidade, como comunidade e comunhão de toda a vida. Ou seja, o matrimônio ele está ordenado para a vida, não necessariamente a vida gerada dentro do matrimônio, até mesmo através da adoção, através dos serviços de caridade. Valorizar a vida, seja ela nova ou seja já existente. Eu não sei qual papel. Ah, muito obrigado. Eu estou achando. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar sobre a vida humana e a vida eterna. Sim, dando uma pincelada bem breve, a questão até mesmo do planejamento familiar, que é extremamente importante. Sim. Uma chatice? Pode falar. Existe um certo debate, sim, seria melhor usar o termo paternidade responsável ao invés de planejamento familiar. Sim, o Padre Lodge até cita isso, porque Planned Parenthood, que é a indústria do aborto, em português seria planejamento familiar, de certa forma. Né? Sim. É para poder evitar de usar a linguagem do inimigo. O Padre Lodge ele sugere que assim, a igreja ela não usa, pelo menos não oficialmente, o termo planejamento familiar, apesar de ter sempre la fã, que é excelente, mas infelizmente acabou usando esse nome. O ideal é paternidade responsável. Paternidade, muito obrigada. Na Manivita, curiosamente, na humanidade, misturou Manivita com paternidade. Na Manivita, o São Paulo VI ele começa referindo a paternidade responsável entre aspas. Isso é. Porque as pessoas estavam querendo usurpar o significado de paternidade responsável. Aí depois ele fala sem aspas o que é paternidade responsável. Muito obrigada, viu? Sem problemas. Paternidade responsável. Bom, e o que é, né, em oposição a essa cultura de morte, o que a igreja ensina sobre a vida, no final das contas? Todos tenham bem presente que a vida humana e a missão de a transmitir não se limitam a este mundo, nem podem ser medidas ou compreendidas unicamente em função dele, mas que estão sempre relacionadas com o eterno destino do homem. Então, enquanto todos os erros que a gente vê são causados por querer aproveitar o agora, o ordenamento correto da união conjugal e dos filhos é em vista da eternidade, não é nem em vista daqui. Então, se alguém falar assim, nossa, mas você já tem 17 filhos, tá paupérrimo, você ainda vai ter mais um. Mais uma alma eterna. Então, o que é o aqui em relação à eternidade? Mas é para ter filho igual coelho? Não, né? Justamente. Existem algumas coisas que precisam ser observadas. Uma situação é estarmos abertos à vida. Isso é o primordial. Mas a igreja nos orienta a respeito da paternidade responsável, né? Até porque nós, mulheres, precisamos de um tempo para que o corpo ele se restabeleça, né? E ter uma gestação consequentemente após outra, com um espaço muito curto de tempo, mesmo em um organismo saudável, em uma mulher saudável, isso implica em algumas situações. Principalmente na conformidade, o útero ele tem um período de adaptação, de voltar à questão, porque ele vai se ficando mais fino realmente, né? O epitélio do útero e tal. Então ele precisa desse tempo de restabelecimento, de voltar à sua estrutura. Os órgãos, gente, ficam todos fora de lugar aqui. É impressionante que inclusive até 6 meses pós-parto, às vezes, dependendo do jeito que você mexe, você sente parece que tem uma coisa meio fora do lugar e a gente até se assusta, é muito estranho isso, porque eles ainda estão se conformando anatomicamente ainda. Então a mulher ela precisa, e é por prudência, inclusive até um zelo, né, dos próprios cônjuges, do próprio esposo com a esposa em relação desse tempo. Mas eles não perdem o foco, que é sempre a abertura à vida. Então eles já têm esse enlace,
essa questão toda, porque senão nós somos abertos à vida, mas vamos nos resguardar simplesmente por questão de restabelecimento, porque não há nenhum motivo justo ou grave para isso, que foi algo que eu precisei entender. Quando eu e Felipe entendemos a seriedade disso, né, fazendo o método Billings, descartando, né, nos livrando de todos os outros métodos que a gente já usou de forma errada, né, a gente começa a perceber que não tinha motivos justos e graves para poder se passar, financeiros, nada disso. Então, ou seja, era um ato egoísta, mais meu do que dele. Eu falo isso de abrir no coração mesmo. De ver essa questão da idade, é bobeira, né? Questão de idade, se vai ter um filho saudável, se não vai. O tempo, né? Da diferença entre as crianças, para dar tempo de se restabelecer psicologicamente e tal. E as coisas vão caminhando. Então, eu tive que passar por esse processo de perceber que não tinha motivo nenhum para que eu não pudesse receber a graça de Deus. Mais um filho, mais um, né? Não tinha. Então, isso foi todo um processo. Mas eu esqueci também o que eu ia falar, que eu devo... E como que a igreja permite que se mas não é para espace ter isso. Os filhos? Uma coisa rápida, que é muito importante, que o corpo da mulher ele é perfeito, né? Uhum. Então, o simples gesto de amamentar, ele ajuda com que haja esse espaçamento sem que você tenha intenção alguma para a próxima gestação. Então, dependendo do tempo que a mulher amamenta seu filho, ela vai, às vezes ela não ovula por um longo período porque ela está amamentando. E o interessante da questão do método natural, que é o MOP, né? Você passa a conhecer não só o seu ciclo, mas os seus períodos férteis e principalmente a questão da amamentação, porque há um aumento muito grande da prolactina. E a prolactina, ela inibe essa questão até mesmo de uma futura fecundação. Você acha que é a prolactina mesmo? E Deus faz tudo de forma muito perfeita, tudo muito certinho. Inclusive, quando as mulheres falam assim, mas eu voltei a menstruar 2 meses após parto e amamentando. Na verdade, não é uma menstruação tipicamente, é um sangramento que nós temos, porque ainda não teve ovulação. E para se ter menstruação, você tem que ter o ciclo completo. Menstruação, o período seco, a infértil, depois fértil, o ápice. Então ele tem que ter todo, depois vocês, com certeza, não sei se vai ter um curso de alguma coisa assim, eu não sei, mas vocês podem procurar saber aí, né? Informações não faltam. Então, precisa-se ter um ciclo completo. Aí eu posso dizer que eu estou menstruando, ou seja, eu estou ovulando. Aí que o meu ciclo volta. Então, é interessante a gente até conhecer esse dinamismo, e os homens têm uma participação ativa nisso, né? Tanto que ele sabia perfeitinho a questão do ciclo, tudo bonitinho. Mas, é isso. E por que a igreja permite, por que a igreja permite os métodos naturais de espaçamento? São Paulo VI, Norma Living. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, olha o cuidado com a esposa, ou talvez com o esposo às vezes, mas a esposa é mais vulnerável. Existe depressão pós-parto. Fisicamente, né, o homem fica sem dormir, né, mas não tem as consequências. Fica sem dormir. Fica sem dormir, você acredita? Você estava. Quando você estava dormindo, você não viu. Dorme menos. Mas a sensação é não ficar sem dormir. A sensação é não dormir. Volta. Se existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou dos cônjuges. Então eu falei da mulher, aí pensa, por exemplo, o homem, se ele está ficando sem dormir, ele pode, né, ficar meio fora do normal. Ou de circunstâncias exteriores, se é o caso, por exemplo, de guerra. Em termos de guerra, não convém, dependendo da guerra, né? As guerras modernas, elas ocorrem em centros urbanos, lamentavelmente. Então, isso, para a igreja, seria um motivo justo se os cônjuges assim quiserem. Mas, às vezes, até nisso existe uma virtude heróica de
caridade, né, de generosidade, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que, então, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos, e, deste modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Ou seja, a união conjugal ela tem um caráter unitivo e um caráter procriativo. Os dois são inseparáveis. Não adianta falar assim, eu estou me unindo à minha esposa para manter o caráter unitivo do nosso matrimônio. Mentira! Se não se aceita o caráter procriativo, não existe o unitivo. Ou seja, tem abertura à vida, não tem como separar uma coisa da outra. Agora, olha como que é a natureza das coisas, né? A mulher ela poderia ser fértil o tempo todo, mas Deus não fez assim. Então é da natureza da mulher que ela tenha ciclos, e respeitando-se esses ciclos naturais, a Igreja permite que esses ciclos, os períodos de infertilidade, sejam utilizados como um meio unitivo, abertos à vida, porque a providência acima de tudo, né? Deus pode encurtar o ciclo num determinado mês, que é justamente o período que se achava que não teria filhos. Isso aconteceu com uma filhada nossa de casamento, né? Então... E você não deixa de estar reconhecendo que o que você está fazendo tem a ver com ter filho. Exatamente. Tanto é que você está usando o período infértil justamente porque o que você está fazendo tem a ver com o filho. Sim. Exatamente. Então você não está abrindo mão da questão procriativa, você reconhece a questão procriativa. O anticoncepcional não faz isso. Exatamente. Todos os métodos artificiais, eles negam a natureza. Eles agridem a natureza que Deus fez. Quer falar mais alguma coisa? E os métodos naturais, como a Amanda disse, eles ajudam o casal a, no final das contas, se conter. Porque existe castidade no matrimônio. Embora as pessoas achem que tem muitos sacerdotes, às vezes, que não tem muita formação, acham assim, nossa, os casados devem se unir maritalmente várias vezes por dia. Não é assim. O casal tem que aprender a ser casto dentro do matrimônio. Quando eu li aquele texto que fala que a abstinência prolongada pode ser um erro, comentei que isso depende do nível de espiritualidade do casal. Porque às vezes um casal mais santo, eles têm total domínio do corpo deles. Inclusive tem até uma questão de Santo Tomás de Aquino, como é que era a relação, eu não lembro exatamente a questão, mas qual que era, se a relação matrimonial entre Adão e Eva era impura. Porque hoje nós achamos que o sexo é uma coisa suja, né? Mas Deus criou o sexo em Adão e Eva, e eles eram puros. E como que era naquela época? Originalmente, o corpo obedecia uma reta disposição da vontade. O pecado original separou a nossa vontade do nosso corpo, né? Separou a nossa parte espiritual da nossa parte material. Então o nosso corpo ele tem vontades próprias e o nosso espírito às vezes não consegue impor a sua própria vontade ao corpo. E o que é a integração da integralidade humana? É unir a vontade, as disposições do espírito às disposições do corpo. Isso é um exercício de santidade para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, inclusive no matrimônio. É isso? E é fácil? Não. A Gaudium et Spes deu um spoiler. No número 49. Para cumprir com perseverança os deveres desta vocação cristã, o matrimônio, requer-se uma virtude notável. Por este motivo é que os esposos, fortalecidos pela graça para uma vida de santidade, fortalecidos pela graça porque não é um movimento só de nós querendo chegar a Deus. Deus nos infunde a graça para nos ajudar a chegar a Ele. Fortalecidos pela graça para uma vida de santidade, cultivarão assiduamente a fortaleza do próprio amor. Lembrando o que nós falamos na primeira aula, amor não é sentimento, é atitude, é sacrifício. É ver a esposa, por exemplo, numa situação que ela não deseja a união e falar, para o seu bem eu me mortificarei. Isso é uma atitude de amor.
cultivarão assiduamente a fortaleza do próprio amor, a magnanimidade. O que é magnanimidade? Ser grande. Qual que é a grandeza do espírito humano? É a eternidade. A igreja ensina isso o tempo todo. Então não é se preocupar com coisas mesquinhas, coisas pequenas. E o espírito de sacrifício, e os impetrarão com a oração. Então, acima de tudo, estamos falando de quê? De santidade no matrimônio. Então, a união conjugal, como pensada por Deus, é um hino de amor, mas ela é o ápice. Ela não é banal, ela não é para resolver problemas, ela é o ápice. Tudo o mais no dia a dia, na vida do casal, deve estar ordenado. E o ato conjugal deve ser o ápice, com todas as suas características como pensadas por Deus. O preservativo também como método artificial de esterilização temporária, né, também atenta contra a dignidade do ato conjugal. Não preciso nem falar que ato conjugal fora do matrimônio também. E que todos esses fatores realmente arruinam a vida matrimonial. É tão difundido, tão mais simples, né? Nós temos uma amiga que ela é tutora, inclusive, do método, e ela relata que acha que ela fica perplexa às vezes, né, no número de casais que recorrem a outros métodos, né? E justamente porque acham difícil o método, né, o MOB, porque ele requer um autoconhecimento e principalmente uma união e uma persistência do casal muito grande. E isso aconteceu um pouco conosco no início, né? A gente acabou desistindo. Porque você precisa ter, e a gente já é treinado nesse autocontrole, né? De doar-se, mas de saber se abster-se no tempo certo, né? Quando necessário. Então, é isso. A igreja é muito rica, ela nos dá ferramentas extraordinárias, né? A gente tem vivido isso na pele, recuperando o tempo que na verdade não foi perdido, né? Mas entrando na linha, nos eixos, e vale muito a pena.